Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe nesta aula, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa classe Maravilha de Sião, tá? Esta aula é uma aula de preparação aos nossos irmãos, ou para nossos irmãos, nossos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, do nosso pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia, juntamente com a sua esposa, nossa pastora, a pastora Aline Malafaia, onde temos o nosso diretor de ensino, pastor Gesiel Cruz, tá? Eu sou o professor presbítero José Luiz e estamos aqui findando mais um trimestre, meus irmãos. Estamos na 13ª aula, findando assim nosso trimestre, em que nesse trimestre nós falamos acerca da relevância da igreja, sua essência e missão. Já vou estar colocando aqui os slides para a gente estar acompanhando, tá? E a gente está iniciando a nossa aula em nome de Jesus. Né? Vamos lá. Estamos aí, tá? Onde vai estar reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Nosso comentarista é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Estamos relacionados à revista Betel, tá? Do Ministério de Madureira. Lição 13, a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Texto áureo, meus irmãos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade aplicada, a esperança do nascido do novo está em Jesus Cristo. Por isso ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. O objetivo da lição é reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento, alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso evento. Texto de referência, título capítulo 2, versículo de 11 a 14, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Na introdução, tá? O comentarista ele vai dizer assim: encerrando este trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. É a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19. Olha lá. E é por isso que eu vou destacar esse capítulo de Hebreus e esses versos, porque Hebreus 6,19 fala da esperança em Cristo como uma âncora da alma, segura e firme. Para a igreja, essa esperança se expressa principalmente na expectativa do retorno de Cristo. A doutrina da volta de Jesus é um tema central
no cristianismo com grande ênfase em perspectivas escatológicas, como as 70 semanas de Daniel, onde você vai encontrar no capítulo 9, do 24 ao 27, do próprio Daniel, que vai apontar ou apontam para o tempo de cumprimento profético da restauração final, né? Que as profecias das 70 semanas são fundamentais para a nossa fé escatológica cristã. A saber, meus irmãos, é importante abrir um parênteses, tá? Que escatologia, ela vem do grego, tá? Em duas palavras, escatos, que significa último, última ou últimas, tá? E logia, que significa estudo, tá? Ou tem a sua definição, tá? Estudo dos últimos, dos últimos acontecimentos, tá? E apontam apontam para os eventos finais da história da humanidade, com a volta de Cristo sempre no centro desse desfecho. Esse retorno não é apenas um evento futuro, mas uma esperança viva que molda a fé e a conduta da igreja em todas as esferas. Meus irmãos, quando falamos, tá, dessa lição, desse trimestre que estamos encerrando nesta aula, a relevância da igreja é sua essência e missão. Nós vamos falar de várias relevâncias que foram abordadas, meus irmãos. Falar sobre missão, falar sobre doutrina da igreja, falar sobre culto, ou verdadeiro culto, falar sobre comunhão, falar sobre vida de cristão. A gente está abordando nesse trimestre algo muito relevante para nossas vidas. A revista desse trimestre ela tratou especialmente com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso caráter, para que a gente pudesse ser moldado ou fazer uma autoanálise da nossa vida cristã, compreendendo que todos os dias precisamos ser lapidados pelo Espírito Santo. É por isso que em Hebreus 6 eu ressalto, quando vai falar, temos como âncora da nossa alma segura e firme, a gente compreender que quando estamos ancorados na fé em Cristo Jesus, não tem nada que possa nos conduzir a qualquer outro lugar. A gente compreender que estamos firmes em nossas convicções. É compreender que vivemos princípios que jamais iremos abrir mão. Por que é importante a gente ressaltar e destacar isso? Porque nessa lição de hoje, nós estaremos falando sobre a relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Jesus Cristo está voltando. E só vai subir com ele quem verdadeiramente for digno, estiver alicerçado, que não se permitiu ir em ventos contrários, em pensamentos contrários, em ideologias adversas, não se corrompeu em vãs doutrinas, mas persevera e persiste firme na fé. Essa é a igreja do Senhor, que Jesus Cristo vai buscar, que estão se santificando todos os dias. Não somos santos, precisamos ser lapidados, mas compreender a santificação é entender que se eu errei hoje, eu tenho que me acertar hoje. Se eu errei ontem, eu tenho que me acertar hoje, porque Cristo está voltando para me buscar. Glória a Deus. Esta é a nossa lição de hoje. E dentro dessa lição, nós precisamos ter algumas compreensões, meus irmãos, de que precisamos estar fundamentados em uma esperança. E que esperança é essa que precisamos estar fundamentados? Tá? A esperança das promessas de Deus, porque elas estão pautadas em Cristo. Tá?
ela está enraizadas no Senhor Jesus. A fidelidade de Deus está pautada em Cristo, porque é uma promessa que não é de hoje, tá? A nossa esperança, ela vem do Senhor Jesus Cristo, que foi prometida desde os tempos antigos, tá? E se cumpriu com Jesus Cristo na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor, meus irmãos. É por isso que a esperança cristã não é apenas um sentimento ou um desejo, meus irmãos, mas uma confiança inabalável nas promessas de Deus, que se tornam realidade por meio de Jesus. Tudo que somos ou temos foi porque um dia Deus fez uma promessa e através de Cristo somos mais do que vencedores. E é importante destacar alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre essa fidelidade de Deus para com a humanidade. Ou, melhor dizendo, a fidelidade de Deus para com suas promessas. Tá? Como eu disse, desde o Antigo Testamento, ou desde as antigas Escrituras, revelam que Deus sempre cumpre o que promete. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, e foi assim com outros servos. A gente vem acompanhando as Escrituras. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Não no tempo humano, mas no tempo certo. No tempo em que Deus acha melhor por vir, pela maturidade, pela forma de pensar, pela forma de agir. Ou seja, no tempo em que o homem estiver pronto para receber, Deus opera a promessa. Deus é fiel para cumprir. Foi o ponto exato que Deus viu que a humanidade tinha necessidade de cumprir a maior de todas as promessas, a volta, a vinda do Messias. É por isso que eu quero destacar segundo ponto, a centralidade de Cristo. Tá? Todas as promessas de Deus convergem para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. Tá? Isso significa que em Jesus todas as promessas de Deus são garantidas. Sua vida, a morte, a ressurreição confirmam que Deus é fiel e que em Cristo temos acesso às suas bênçãos eternas. Tá? Tudo que foi prometido, tudo que foi profetizado lá atrás, se cumpriu. Tá? A vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E tem uma outra promessa que a gente vai falar e narrar ao longo dessa nossa caminhada. Tá? E eu já quero aqui colocar, tá, a primeira palavra-chave, tá, que a gente precisa mencionar aqui para os pastores, tá, professores, poder pegar e apresentar 3 palavras-chave, tá, junto à secretaria lá na retirada das pautas para suas aulas. Tá? Primeira palavra-chave das 3 que eu vou narrar ao longo da lição. Primeira, esperança. Primeira palavra-chave, esperança. Tá? Glória a Deus. Por quê? Daqui voltando para a lição. Terceiro ponto, promessas eternas e presentes. Tá? A esperança cristã está tanto no presente quanto no futuro. No presente, temos a promessa do Espírito Santo, que nos dá força, consolo e direção. Tá? No futuro, aguardamos a consumação de todas as coisas, quando Cristo voltará para buscar a sua igreja, e estaremos com ele eternamente. Essa é a maior promessa. As promessas do Espírito de estar conosco
até a consumação. Ela já foi aplicada, já foi realizada. Em Atos 2 foi o início de tudo. Tá? Então precisamos compreender, tá, que existem promessas eternas, mas existem promessas presentes. Nós estamos vivenciando promessas que estão no nosso presente, o Espírito Santo. Mas existe a promessa eterna. E a promessa eterna é estar nos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma esperança, vem o quarto e fecha aqui, tá? Nessa compreensão. Esperança inabalável, que é essa esperança. Tá? Que a nossa esperança é porque está baseada no caráter imutável de Deus. Tá? E na obra consumada de Cristo. Assim como Hebreus, capítulo 6, 19, nos lembra, a esperança, como eu disse lá atrás, uma âncora da alma, segura e firme, em meio às tribulações, às incertezas, às dificuldades. Essa esperança é que nos sustenta, ou precisa nos sustentar, meus irmãos. Pois sabemos que Deus cumprirá cada uma das suas promessas em Cristo, desde a nossa redenção até a nossa glorificação. Nós precisamos repassar ou reportar, né, que essa esperança inabalável precisa ser apresentada. Nada pode abalar essa esperança. Nada pode denigrir essa esperança. Porque essa esperança, nós não estamos depositando no homem, não estamos depositando em coisas, não estamos depositando a nossa capacidade, nós estamos depositando em um fundamento, que e são as promessas daquele que pode fazer. Por isso confiamos nas promessas de Deus. Amém, meus irmãos? E até porque em Cristo temos a garantia de que Deus é por nós e todas as suas promessas são confiáveis. Vamos lá. Tópico 1. Firme nas promessas de Cristo. Tá? A base da esperança cristã está nas promessas feitas pelo próprio Jesus, que voltaria para buscar sua igreja. Em João 14, 2, 3, Cristo assegura, olha isso aqui, eu voltarei e vos levarei para mim. A igreja vive em constante vigilância, tá? Ancorada nessa promessa. É aí que a gente precisa se firmar. Não é na promessa de homem, é na promessa de Deus, de que viria o Messias, e principalmente na promessa de Cristo. O próprio Cristo narra diversas vezes, mas eu destaco aqui em João 14, 2, 3. Eu voltarei e vos levarei para mim. Meu Deus. Tá? A relevância social dessa esperança está na forma como ela inspira a fé coletiva e molda a moral cristã em tempos de crise e incerteza, meus irmãos. Jesus, o comentarista vai dizer que Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim, também em mim. Tá? Por quê? Porque precisamos pautar. Porque Cristo dá aquilo que o mundo não pode oferecer. Até porque Satanás e suas ideologias mundanas estão incorporando ou incorporando o mundo para fazer justamente enfraquecer muitos que têm essa base de fé, enfraquecer espiritualmente, moralmente e dentro das suas convicções, né? Onde vai dizer que Jesus Cristo não vai voltar. Muitos, infelizmente, meus irmãos, pastores, pessoas que têm o evangelho, já desacreditaram nessa possibilidade. Já desacreditaram, mas nós precisamos compreender que essa é nossa base de esperança cristã. Viver promessa de Cristo é compreender que estaremos chegando próximo de viver milagres. Nada pode nos separar do amor de Deus, que é o que faz
a nossa fortaleza na fé. Tópico 1, 2. A ressurreição de Cristo. Tá? A ressurreição de Cristo é o evento central que fortalece a esperança na nossa segunda vinda. Sem a ressurreição, não haveria certeza da volta de Cristo. Quer ver? Como Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Essa realidade histórica garante que as promessas de Cristo se cumprirão, incluindo o arrebatamento e a consumação no plano redentor. Meus irmãos, professores, precisamos ter uma convicção. Nós que somos pedagogos, precisamos ensinar a verdadeira doutrina da fé cristã. Tá? Hoje, a metodologia de algumas convicções teológicas estão introduzindo dentro das igrejas, mediante esses conhecimentos de base particulares, né, uma centralidade humana. Estão trazendo antropologia, onde que vai falar apenas do homem, irmãos. E, na verdade, precisamos falar não somente de Deus e de Cristo, mas a esperança. Cristo viveu na terra, morreu na cruz e ressuscitou para um propósito. Ele há de vir, irmãos, porque ele está vivo. Ele vai vir arrebatar a sua igreja e precisamos estar preparados para isso. Porque se não nos pautarmos a ensinar a essa pedagogia cristã de que precisamos nos basear na ressurreição de Cristo e na sua volta para buscar a sua igreja, como diz Paulo, vai a nossa pregação. Não existe uma pregação na centralidade de Deus ou de Cristo. A gente não pode permitir que outras pregações venham tirar essa essência. Tudo tem que estar pautado na cristologia. Tem que ser uma pregação cristocêntrica, aonde vai narrar os verdadeiros propósitos, objetivo e principalmente as promessas de Deus. É o que nós estamos estudando. Nós precisamos criar essa convicção da esperança da volta de Jesus para a sua igreja. É disso que nós precisamos nos pautar. 3. Também uma convicção. Tá? Jesus e a sua ascensão. A ascensão de Jesus tá descrita lá em Atos, capítulo 1, do 9 ao 11, que vai narrar, é outra pedra angular da esperança cristã. Após essa ressurreição, Cristo foi elevado aos céus. Olha o que narra o evangelista Lucas. E os anjos declaram que ele voltaria da mesma forma. Meu Deus! Jesus vai voltar da mesma forma que se foi ao céu. A ascensão é a garantia de que o reino de Deus se manifestará de forma plena no retorno glorioso de Cristo, em seu cavalo branco, eita Jesus, para a sua noiva, para a sua igreja. Esse evento é um sinal de sua vitória futura. É a certeza de que sua esperança não é e não será em vão, meus irmãos. Nós precisamos aplicar isso. Jesus, em seu maior propósito de promessa, ele veio à terra. Ele veio em vida. Eita glória. Ele morreu na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. Mas ele, com seu corpo ressuscitado, mostrando seus cravos, seus furos, suas marcas, ele foi à ascensão ao céu. Que ascensão? Ele subiu, irmãos. Onde foi anunciado ao céu. Onde os anjos
narraram uma linda composição, que é onde precisamos depositar a nossa esperança. Eita, Jesus. Ele voltará. Os anjos declararam isso. Ele voltará da mesma forma. Glória a Deus. Tópico 2. Tópico 2. Vamos falar agora de uma outra esperança, irmãos. Vamos estar falando da esperança do arrebatamento. A esperança da volta de Cristo. Até porque o arrebatamento, meus irmãos, é uma das doutrinas centrais da escatologia cristã, particularmente nas tradições pentecostais e evangélicas, tá? Ela refere-se ao momento em que os crentes em Jesus Cristo serão retirados da terra para se encontrarem com o Senhor nos céus, conforme está lá escrito em passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios 15, 51 e 52. E esta esperança está fundamentada em 3 aspectos, meus irmãos. Vamos entrar em 3 aspectos, mas antes disso eu preciso ressaltar algo importante, meus irmãos. Porque nós temos 3 aplicações teológicas quanto ao arrebatamento. Porque dentro do arrebatamento, tá, vai ser narrado também a tribulação. E dentro da linha teológica existem 3 correntes, e a gente não vai entrar nesse detalhe porque fala-se muito sobre escatologia e vai tomar-se um tempo. E a lição, eu vou resumir aqui, a lição não está preposta para isso, tá? Mas nós temos 3 tipos, tá, de arrebatamento, onde Cristo vai buscar a sua igreja, tá? A primeira a tribulação é o pré-tribulacionista, tá? O que é o pré-tribulacionista? É aquele que tem a compreensão que Jesus Cristo irá buscar a igreja antes ou pré, tá, da tribulação. Segunda corrente teológica, segunda linha, tá? É o mesotribulacionista, tá? Mesotribulacionista é aquela que tem a convicção, ou aquele que tem a convicção, tá, que o Cristo vai arrebatar a sua igreja durante, tá, a tribulação. E a terceira e última é o pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista é que tem a convicção que Cristo vai arrebatar, vai vir buscar a sua igreja depois das tribulações, tá? A nossa corrente teológica, doutrinária, dentro das nossas convicções assembleanas, no nosso campo em particular, tá? Nós estamos enquadrados dentro da convicção que somos pré-tribulacionistas, ou seja, temos a convicção de que Jesus Cristo irá arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Antes da tribulação. Precisamos compreender isso. Amém, meus irmãos? Mas já quero deixar algo importante para todos os ouvintes, tá? Independente qual seja a sua convicção, como foi narrado aqui, a minha convicção é que nós estaremos sendo arrebatados antes da tribulação, ou se você acha que é meio ou depois, tá? O que mais importa aqui, dentro dessa minha conclusão, nesse parênteses que eu abri, tá, é que independente qual a convicção, Jesus Cristo, ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. E glória a Deus por isso. Amém? Vamos lá. Agora voltando aos assuntos que eu havia ainda falando, tá? Sobre a esperança do arrebatamento. Tá? Promessa do arrebatamento. O arrebatamento, meus irmãos, é um evento aguardado com grande expectativa, especialmente nas doutrinas escatológicas. Tá? Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo descreve
como os crentes serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Olha aí. Essa promessa infunde na igreja uma esperança ativa, incentivando o quê? A santidade e vigilância, tá? Para a comunidade cristã, a doutrina do arrebatamento transcende o aspecto religioso e influencia também o comportamento social, promovendo uma vida de integridade e prontidão para o encontro com Cristo. Tá? É importante a gente compreender, meus irmãos, tá? Que a promessa do arrebatamento ela é evidente. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Agora, cabe a nós compreendermos, tá? Que quando esse dia chegar, será como um piscar de olhos. Vamos falar isso mais para frente. Será como um piscar de olhos, meus irmãos. Ou seja, a gente precisa compreender que a lapidação de caráter é necessária para todos, todos os dias. Buscar santificação todos os dias. O que é buscar santificação? Tá? É compreender, primeiro, que somos falhos, que somos errôneos e que o erro de ontem eu não posso cometer mais hoje. Arrependimento. E que eu vou me policiar, que aí entra a vigilância, para não errar mais e não errar o amanhã. É difícil, é complicado, mas tem uma promessa. Que promessa é essa? De deixar como foi deixado o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nos estruturarmos e buscarmos a compreensão. Que não somente precisamos de todos os dias a compreensão de renunciarmos, tá? Todos os dias aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que nos afasta de Deus, viver princípios de Deus, viver a vontade de Deus, é viver promessas de Deus. Só pode colher milagres quem planta obediência. Eu quero destacar essa frase aqui. Só pode colher milagres quem planta obediências. Então, o maior milagre não é uma cura física. O maior milagre não é uma porta aberta. O maior milagre é se encontrar com Jesus nos céus. Então, precisamos ter essa convicção. Amém, meus irmãos? Então, já quero também deixar a segunda palavra-chave. Tá? A segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é arrebatamento. Arrebatamento. Segunda palavra-chave, meus irmãos. Tá? É porque Jesus, antes de sua ascensão, prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Eu voltarei e eu levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14:3. Essa promessa é reforçada nas cartas de Paulo. Como mencionei lá atrás, tá? Como é mencionado, 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde o apóstolo Paulo descreve, vou narrar, a sequência do arrebatamento. O próprio Senhor descerá dos céus com grande brado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Meus irmãos, me permita abrir aqui também mais um parênteses, tá? De como será o arrebatamento. Preciso esclarecer algo importante. Por quê, meus irmãos? Existem duas voltas de Cristo, ou arrebatamento, melhor dizendo, ou volta de Cristo mesmo, está mais genérico. Tá? A primeira volta de Cristo vai ser de uma forma coletiva, meus irmãos. Aqui vai uma aplicação. Primeira volta de Cristo. Primeiro, volta de Cristo, coletivo. Segundo,
A volta de Cristo individual. Tá? Existem duas formas que Cristo vai voltar. A primeira aplicação é a coletiva. A segunda é o individual. A primeira coletiva, para a gente compreender, é essa que nós estamos falando. Jesus no mar vai buscar, vai vir com brado e vai buscar a sua igreja. E todos iremos sermos arrebatados. A segunda é a individual. A individual é a morte aqui na terra. Eu morro, ou alguém morre, Jesus vai vir buscar. O próprio Jesus vai vir buscar. Então existem duas voltas de Cristo. A coletiva, tá? E a individual. Bem, vamos seguir. Tópico 2.2. Como será o arrebatamento? A Bíblia descreve o arrebatamento como um evento súbito e inesperado. Como eu disse, num abrir e fechar dos olhos. 1 Coríntios 15:52. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Olha que coisa linda. Esse evento não apenas mudará o destino dos crentes, presta atenção nisso aqui, mas marcará o início de um novo tempo na história humana. Socialmente, o arrebatamento também reflete a tensão entre a vida presente e a expectativa de uma realidade futura gloriosa. Mas eu quero ressaltar aqui, o arrebatamento vai acontecer. E de uma forma social. Infelizmente, muitos ficarão para trás. Muitos deixarão de subir. O mundo vai ficar. E paz, meus irmãos. Infelizmente, com dor no coração, eu preciso falar isso. Muitos crentes também vão ficar. Porque estão vivenciando corrupções dentro da igreja, imoralidades, perversidades, ou melhor dizendo, iniquidade dentro da igreja. Tá? Fazendo principalmente o pior, tá? Corrompendo a fé de outras pessoas. Tá? Mas, na lei da semeadura, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Dentro das igrejas, estão assim de joio e também de trigo, que no grande dia irá ser separado. No arrebatamento, já vamos ter essa compreensão. No arrebatamento, muitos que achamos que não iriam, pode ir. E muitos que achamos que tínhamos convicção que iria subir, talvez não irá subir. Isso cabe a Deus. Por quê? Porque dentro de um caráter e de conduta, de princípio divino, tá? Eu posso transparecer algo que eu não sou por dentro. Mas Deus, diferente da ótica humana, ele olha para dentro e não vê aparência. É bíblico. Então, meus irmãos, não olhemos para a vida humana ou para pessoas que sabemos que precisam de ser lapidados por princípio bíblico. Vamos olhar para nós mesmos e vamos nos lapidar, vamos renunciarmos, vamos abrir mão de tudo aquilo que faz a gente se corromper. É para dentro de nós que precisamos olhar, porque Jesus Cristo vai voltar. Então isso vai impactar no arrebatamento toda uma sociedade. Porque muitos vão para o céu, mas muitos vão ficar. Imagina você como será o planeta, como estará a humanidade quando esse dia acontecer. Meu Deus. Eita. Quer ver? O nosso comentarista vai dizer que através de Enoque andou com Deus e não se viu mais porquanto Deus para si o tomou. É interessante a gente olhar essa aplicação de Enoque, porque Enoque resolveu se separar. Enoque resolveu e teve essa compreensão de que a terra não era dele nem para ele. Ele estava passeando na terra, andando na terra, mas ele era um cidadão do céu. É essa convicção que temos que caminhar todos os dias. Estamos por um período de passagem na terra,
mas nós somos cidadãos do céu, e precisamos impactar toda uma geração, uma descendência, começando a nossa casa, começando no nosso trabalho, começando através da nossa aplicação, não pelas palavras apenas, mas uma aplicação de atitudes, uma aplicação de postura, de princípios. Glória a Deus. 3. Por quê? Haverá esse resultado, tá? E o resultado é, tá, que o arrebatamento trará essa separação. Esse é o resultado, tá? É lá nesse dia que nós vamos ver os salvos separados do mundo, que irá sofrer o grande juízo da tribulação. Para os crentes, vai ser um escape, tá? Por quê? Da ira futura e uma oportunidade de participar da consumação dos propósitos divinos. A igreja, meus irmãos, a igreja ela vai observar do céu. Lá não vai ter mais tribulação, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais enfermidade, lá não vai ter mais corrupção, lá não vai ter mais traição, lá não vai ter mais iniquidade, lá só vai subir os santos e salvos em Cristo Jesus. Mas vão ficar todos aqueles que não fizeram ou não buscaram o arrependimento. Esses vão sofrer. Esses vão estar vivendo os seus piores dias na terra. É o que a Bíblia nos narra. Mas a esperança do arrebatamento proporciona uma visão de futuro que motiva a igreja a perseverar na fé. Essa é a nossa maior motivação. Que lá no céu nós estaremos bem, estaremos felizes com o nosso Senhor Jesus Cristo. 3, meus irmãos. Tópico 3 vai falar da recompensa da esperança, né? Para aqueles que aguardam a volta de Cristo, é um tema profundo e central na nossa fé cristã, especialmente nas doutrinas escatológicas, tá? A Bíblia ensina que essa esperança não é em vão e que há promessas gloriosas, meus irmãos, reservadas para o que pertence aos fiéis, aguardando com expectativa o retorno do Senhor. As recompensas são tanto espirituais quanto físicas, tanto para esta vida quanto para a eternidade. Quer ver? Gozo e alegria na vida presente, mesmo antes da volta de Cristo. Aqueles que vivem na esperança do seu retorno experimentam alegria e paz, irmãos. A certeza de que o Senhor voltará traz consolo em meio às dificuldades da vida. Quer ver? Paulo, em Romanos 15:13, fala sobre o Deus da esperança, que enche os crentes de toda alegria e paz, por meio da fé, para que sejam abundantes em esperança pelo poder do Espírito Santo. O que rege a minha e a sua vida não é o que eu e você não é a nossa capacidade, não é aquilo e a nossa convicção, não é aquilo que temos, não é aquilo que possuímos, não é aquilo que somos. O que rege a minha e a sua vida é esperança, e termos uma alegria, e vivermos em paz, uma verdadeira paz, não é a paz que o mundo nos dá, mas a paz em Cristo, é compreender que Jesus Cristo vive e habita na nossa vida. Nós somos diferentes, é uma recompensa dessa esperança. A nossa recompensa é isso, é pensar diferente como o mundo pensa, é viver diferente como o mundo vive, é compreender que a tempestade, a tribulação vem para qualquer um, mas os problemas que acontecem na vida de qualquer um não pode limitar o nosso progresso e trajeto e projeto dentro dos propósitos de Deus. A minha, a sua dor
não pode ser maior do que o propósito que Deus tem para realizar. Nós precisamos ter essa convicção. Está difícil, a igreja é difícil lidar na contramão do que o mundo oferece. Vai sofrer retaliação, vai sofrer tribulação, vai sofrer perseguição, vai sofrer traição, vai sofrer tudo, rejeição. Mas o que nos causa alívio e faz a gente ter a paz e a alegria é a recompensa da esperança que é em Cristo Jesus. Eu já quero ressaltar aqui que para viver essa recompensa é necessário andar em obediência. Porque quem planta obediência colhe milagres. Eu vou repetir: quem planta obediência colhe milagres. E o nosso maior milagre é o que nós vivemos em Cristo Jesus. Aleluia. Tópico 3.1, gozo e alegria na vida presente. Olha lá, embora a esperança do retorno de Cristo seja futura, ela traz consequências imediatas para a vida presente. A certeza da volta de Cristo gera alegria e paz em meio às dificuldades, pois os crentes sabem que o seu trabalho no Senhor não é em vão. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Essa esperança fortalece os relacionamentos sociais dentro da igreja, unindo os cristãos em um senso comum de propósito e missão. Olha só que lindo, irmãos. Olha que convicção e compreender isso aqui. Tá? Nós temos uma missão. Qual é a missão? É, através dessa esperança, levantar o que está prostrado, estender a mão para o que está caído. É não deixar ninguém para trás, irmãos. É ter misericórdia. É abrir mão do nosso ego. É abrir mão da nossa vaidade. Abraçar aqueles que rejeitam. É olhar não para a vida da pessoa, mas olhar como o olhar de Cristo. Porque Cristo vive em mim. Então devemos olhar não para as falhas das pessoas, nem para a sua situação, nem para a sua posição. É olhar para a alma das pessoas. Porque precisamos levar a esperança, levar o gozo, levar essa alegria que nós vivemos aqui na Terra. Porque se não tivermos essa convicção, essa alegria interna, o mundo vai bater e bate firme para fazer a gente esmorecer na fé. E, infelizmente, muitos vão ficar para trás por isso. Porque se deixaram levar por vento, por dificuldade, e acabam não ouvindo a voz de Cristo no grande dia. Então, precisamos, primeiro, nos alicerçarmos nessa esperança e levar essa alegria, essa esperança para os que precisam e os necessitados. Precisamos, meus irmãos, guardar a nossa salvação e nossa fé e transmitir essa certeza para os caídos e necessitados. Olha só, que lindo! Nós vamos reinar com Cristo. Tá? Uma das grandes recompensas da esperança cristã é a promessa de que os crentes reinarão com Cristo no seu reino. Tá ressaltado lá em Apocalipse 20, capítulo 4 a 6. Esse reinado se refere ao tempo milenar, tá? Falando de uma forma escatológica novamente, em que Cristo governará a terra com justiça. E os que perseveraram na fé, olha, os que perseveraram na fé compartilharão dessa autoridade. Eita! Nós vamos julgar junto com Cristo, meus irmãos. Essa perspectiva traz à igreja uma visão de vitória, tanto na esfera espiritual quanto social, onde a justiça e a paz prevalecerão, meus irmãos. Coisa linda. Tá? Lá em Apocalipse 6, 26, vai dizer assim, lemos,
que nós lemos que os que são fiéis em Cristo reinarão com ele no seu reino milenar. E esse reino não é apenas um privilégio, mas uma recompensa pela perseverança e fidelidade dos santos. Isso é lindo. Tá? Vamos já partindo para o final, meus irmãos. A manifestação futura. A manifestação futura. A volta de Cristo. A volta de Cristo. Tá? Culminará na manifestação plena de sua glória e poder. Esse será o evento em que todo o mal será finalmente julgado e a criação será restaurada. Olha aí. Para os crentes, isso significa o fim de todo sofrimento, pecado e morte. Culturalmente, essa esperança molda a visão escatológica de muitos cristãos, levando-os a viver com uma expectativa constante de redenção total em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Eu vou estar mencionando aqui em Apocalipse, tá? É importante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Meus irmãos, mesmo fraquinho na fé, mesmo com dificuldade, precisamos perseverar, precisamos olhar para a cruz, meus irmãos. Precisamos andar em conformidade à palavra e não negar a fé, porque tem promessa. Tá? Eu vou recitar outro versículo em Apocalipse mesmo, que diz assim lá no 4, já lá no versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, meus irmãos. Meus irmãos, aqui eu destaco 3 tipos de cristãos, porque só abre a porta quem está dentro para ouvir a voz. Vamos falar de quem está dentro. 3 pessoas, 3 cristãos, aqui a gente encerra, encaminha para a conclusão. Primeira pessoa é aquela que escuta Jesus bater na porta, tá? E até abre a porta para Jesus entrar. Mas ele não permite que Jesus entre para operar e arrumar a casa. Ele só permite Jesus entrar para que Jesus, como visita, permaneça em um espaço de tempo. Só o período em que ele vai fazer aquilo que essa pessoa que abriu a porta estava desejosa. Ou seja, ele só abriu a porta e deixou Jesus entrar porque estava precisando de uma porta aberta, porque estava precisando de uma cura, porque estava precisando relançar um casamento, ou alguma particularidade pessoal. Jesus opera o milagre, Jesus abre a porta, Jesus cura, a pessoa bota Jesus para fora de novo. Esse tipo de pessoa, irmãos, ele nunca vai ter paz. Ele nunca vai adquirir uma manifestação do arrebatamento. Por quê? Porque é uma pessoa oscilante. Só procura Jesus quando precisa. Só quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Não abriu o coração verdadeiramente. Esse vai ficar, irmãos. A segunda pessoa até escuta Jesus chamar, bater na porta, mas não abre. O ego, a capacidade, a vaidade está acima. Ele é melhor do que qualquer coisa. Está mais capacitado do que qualquer outra coisa. Ele não precisa de nada. Está convicto daquilo que é ou quer ser. Esse também não vai subir. Esse também não vai ser arrebatado.
esse não vai como igreja, porque não abriu a porta para Jesus. Mas existe a terceira pessoa, meus irmãos. Esse é eu e você, caro ouvinte, que um dia ouvimos Jesus bater na porta, abrimos a porta para ele entrar. Ele entrou e ele conosco, ele entrou e vai assentar conosco. E assim também, ele vai cear conosco. Porque no versículo 21, logo após ele vai dizer que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu e você somos mais do que vencedores. Naquele grande dia, precisamos ter essa convicção. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos viver essa glória, essa promessa, essa esperança. Na conclusão, a esperança da volta de Cristo é um elemento fundamental para a fé cristã, sustentando a igreja em meio às tribulações e desafios da vida presente. A relevância dessa esperança se manifesta tanto na esfera religiosa quanto social, proporcionando sentido, direção e um objetivo claro para os crentes. Aqui nós temos as verdades do Evangelho para a gente concluir. Por quê? Porque as verdades do Evangelho, ela narra a ressurreição, a ascensão e a promessa de retorno. É ali que nós baseamos. Que continuam sendo o fundamento da esperança cristã, o Evangelho de Cristo, assegurando que o plano redentor será completado. A recompensa da esperança traz gozo presente e a promessa de reinar com Cristo na glória futura. Que a igreja continue firme, ancorada na esperança segura e eterna em Cristo, aguardando a sua gloriosa volta. Na conclusão, vou ler o que o comentarista colocou. As verdades do Evangelho, fundamento de forma segura e inabalável de Jesus Cristo, é a base da esperança cristã. O apóstolo Pedro fala da firme e viva esperança. Quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus, e a vida eterna em Cristo é o maior dentre elas. Glória a Deus. Aqui eu já deixo para finalizar a terceira palavra-chave, tá? Que é confiança. Terceira palavra-chave, confiança. E aqui eu já quero agradecer a todos. Quero desejar toda a sorte e bênção para todos aqueles que ouviram essa mensagem, esta linda aula. Que Deus vos abençoe. E aqui a gente encerra mais um trimestre para a glória de Deus. E aqui assim eu agradeço a minha rica oportunidade em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe.